Bipolar ou borderline? Bipolar ou borderline? Bipolar ou borderline? Essa é uma das perguntas que eu mais respondo e eu vou contar pra vocês porque que, de certa forma, ela nem faz tanto sentido assim. Eu sou Manuel Vicente, médico psiquiatra, e nesse canal a gente fala de saúde mental de forma descomplicada. As pessoas confundem o conceito de bipolar ou borderline. Quando alguém faz essa pergunta, se a pessoa tem transtorno bipolar ou transtorno borderline, na verdade está tendo um erro conceitual aí. Isso é o tipo de pergunta que não faz tanto sentido assim. Porque transtorno bipolar é uma coisa e borderline é uma outra coisa. A mesma pessoa pode ter o diagnóstico de bipolaridade e pode também ter a personalidade borderline. Uma coisa não exclui a outra. O que é a grande questão? É porque essas duas condições elas se parecem na superfície. Então, o mar é azul, o céu é azul. As duas coisas são azul, mas elas são completamente diferentes. Então, existe impulsividade, existe uma desregulação emocional na bipolaridade, mas também existe isso no borderline. E aí as pessoas só olham para essa superfície, só olham para essa camada inicial de como que a questão se manifesta ali em alguns momentos e ficam nessa dúvida. Quando na verdade, se a gente entender realmente o que é bipolaridade, o que é transtorno borderline, a gente tem muito menos dúvida. Então, bipolaridade é uma doença. Bipolaridade é uma doença metabólica do corpo, do cérebro. Ela altera o funcionamento ali das mitocôndrias que geram a energia para a célula. A pessoa tem épocas em que ela não consegue às vezes nem levantar da cama de tão desligada que ela fica. Em outras épocas ela está muito ativada e ela fica super agitada. Ou ela fica mais falante, ou o pensamento dela não para, é um pouco mais discreto. Não importa. A doença bipolar é uma condição de liga e desliga. Liga a energia demais, desliga a energia da pessoa. É meio que isso. Então é uma questão bem metabólica. Por isso que bipolaridade melhora com remédio. Porque é uma questão física bem clara do corpo, do metabolismo da pessoa. Se não fosse uma doença, não ia melhorar tão bem com remédio. E borderline? Borderline é um nome que, na verdade, vou contar pra vocês, veio lá da psicanálise. Então é um termo muito antigo que fala basicamente sobre os processos psicodinâmicos, internos, psicológicos da pessoa. Comenta aqui se alguém já tinha falado disso pra você, que borderline é um termo que nasceu lá na psicanálise. Então, borderline não nasceu com DSM, borderline não nasceu junto com o resto da psiquiatria. Borderline veio da psicanálise. Então você imagina, se o termo veio da psicanálise, ele fala sobre a personalidade da pessoa, a psique da pessoa, o subconsciente da pessoa, dos processos traumáticos dela. Esse é realmente o conceito de borderline. Então a mesma pessoa pode ter bipolaridade, que é o quê? Uma doença do metabolismo, do corpo, da energia, do humor, que faz ela oscilar bastante durante o ano, deprimir muito e tal. Ela tem essa doença, ela tem esse problema e além disso, se ela tiver passado por traumas na vida, tiver medo de abandono, traumas de abandono, desenvolver uma carência existencial, tiver um ego, uma identidade pouco formada, ela vai ter também a personalidade borderline. Personalidade é como a gente funciona. Eu tenho uma personalidade, você tem a sua personalidade, todo mundo tem uma personalidade. E aí quando tem uma personalidade específica, de uma configuração específica, meio parecida, a gente fala que ela é borderline. Então são duas camadas que não concorrem entre si, não tem sentido, sabe? Imagina se eu tiver uma pergunta, vamos mostrar, deixa eu mostrar como que essa pergunta ela não faz sentido. E se eu te perguntar se você tem cabelo loiro ou encaracolado? Não tem sentido, seu cabelo pode ser loiro, pode ser liso, pode ser crespo, pode ser encaracolado. Não tem problema, as duas coisas podem acontecer ao mesmo tempo. E da mesma forma você pode ter um cabelo encaracolado e preto, e ruivo, não interessa. São duas camadas diferentes do entendimento da pessoa. Uma coisa é a doença, outra coisa é a personalidade dela. Toda pessoa que tem uma doença tem alguma personalidade, isso é obrigatório. E talvez essa personalidade da pessoa seja uma personalidade borderline. Então, essa distinção é que faz um pouco da confusão. Então, a falta dessa distinção é que faz essa pergunta aparecer para começo de conversa. Agora, sendo um pouquinho mais prático, o que caracteriza fortemente, então, a bipolaridade? O que caracteriza o borderline? O que caracteriza a bipolaridade são oscilações recorrentes da energia do corpo. Então, são depressões recorrentes e períodos mais agitados. Ponto. É isso.
O que caracteriza borderline? É uma pessoa com a identidade pouco formada, vazio existencial e medo de abandono. É basicamente isso, tá? A parte da impulsividade, da dificuldade em controlar impulso que as pessoas colocam no borderline, é uma manifestação desse sofrimento interno. Então, borderline é um diagnóstico que fala sobre o que acontece dentro da psique da pessoa, enquanto bipolaridade é uma doença metabólica. E é isso. Curte esse vídeo se essa explicação clareou um pouco as coisas. Se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber mais conteúdo sobre saúde mental descomplicada. E até mais.